E o agronegócio paulista teve um bom desempenho nesse ano, viu? Dados da APTA, Diretoria de Pesquisa do Agronegócio, mostrou o quê? Que o setor atingiu um superávit de 21 bilhões de dólares nos primeiros 11 meses de 2025. O estado, para a gente ter uma ideia, ficou em segundo lugar no ranking de maior exportador do agro. E para repercutir com a gente essa pesquisa, eu converso agora com o Carlos Nabil, diretor da APTA. Muito bem-vindo, Carlos. Obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Uma boa tarde para você. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição para todo o pessoal da CNN. Queria muito entender, antes de mais nada, Carlos, o que fez com que São Paulo atingisse esse superávit, apesar do cenário que a gente viu, inclusive, com relação a exportações, uma limitação de exportações com tarifaço nos Estados Unidos? Sim, o tarifaço ele acaba comprometendo as exportações dos Estados Unidos de agosto até agora. A gente imagina que com a retirada das principais tarifas aí do agro, que o mês de dezembro já apresente resultados melhores para os Estados Unidos. Mas quando a gente olha o agregado de todos os produtos, né, para todos os países, a gente tem um resultado muito positivo, como você falou, 21 bilhões de dólares de saldo na balança comercial do agro aqui em São Paulo em 2025, trazendo empregos, trazendo desenvolvimento para o nosso estado. Olhando para esse cenário, as exportações do setor e olhando para a pesquisa representam 40,6% de tudo o que São Paulo exportou nesse período. Agora, como interpretar essa participação econômica na estrutura realmente econômica do estado, Carlos? O agro tem correspondido nos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 anos, a mais de 40% das exportações do estado. Quer dizer, a gente tem uma participação muito forte na economia. São Paulo tem uma economia do agro muito bem estabelecida, né? Nosso interior é muito forte. Como você falou também, a gente está em segundo lugar como o estado que mais exporta no Brasil nesse ano. O ano passado a gente foi em primeiro lugar nesse ranking de estados exportadores. Então a gente tem sempre figurado muito bem e essa presença mostra a força do interior, a força do desenvolvimento do agro de São Paulo. 40,6% nesses primeiros 11 meses, né? E a gente mostra que o agro é muito importante para a economia paulista. Perfeito. E aí, olhando por setor especificamente, olhando o caso das carnes, tá? Existiu um aumento de 24%. É um crescimento estrutural ou é um crescimento pontual? Não, é estrutural. A gente é bem sólido, né? A gente aumentou os destinos das nossas exportações. Esse número de 24% em receitas, em quantidade exportada, foi próximo de 10% o aumento em 2025. Mas esse resultado podia ser ainda melhor. A gente teve uma redução de exportação para os Estados Unidos nesse período, mas mesmo assim a gente conseguiu esse resultado bastante expressivo. Quando a gente fala de exportação, sempre é uma combinação de preço e quantidade, né? No caso da carne, os produtos foram valorizados no mercado internacional, então a gente exportou 10% a mais, mas em termos de receita a gente teve 24% a mais nesse ano. Outro ponto também, Carlos, o complexo sucroalcooleiro continua sendo a principal pauta e teve uma retração importante, inclusive, mesmo com uma queda de 30%. O que explica essa retração tão forte diante desse cenário? Essa retração é comparando com o ano passado. 2024 Isso. foi um ano excepcional, né? Um ano de uma demanda internacional muito grande pelo açúcar. Alguns produtores mundiais tiveram problemas na produção de açúcar, então a demanda para o produto brasileiro foi muito alto no ano passado, principalmente no começo de 2024. E quando aumenta a demanda, também aumenta os preços. Então, ano passado a gente teve mais exportação e preços mais elevados. Esse ano o mercado voltou para o patamar regular, né? E a gente tem, então, o preço um pouco abaixo do ano passado e a demanda menor. Então, isso que explica na verdade, é mais a dinâmica internacional, né, que causa essa redução. A produção doméstica aqui a gente não teve problema esse ano, não, mas é mais a demanda internacional e o preço internacional que vai variando de acordo com as necessidades dos outros países. Agora, é muito interessante ver o grupo de café, que teve uma aceleração impressionante nesse ano, mesmo, por exemplo, com aquele cenário que a gente estava acompanhando lá dos Estados Unidos de taxação com as tarifas mais altas, né? Foi o maior avanço do ano, foi mais de 39% aí. Quais fatores, na sua avaliação, impulsionaram essa aceleração, mesmo com o tarifaço? O café vem desde o começo desse ano, 2025, com preços bastante mais elevados do que no ano passado, pressionado pelo aumento da demanda, né? E uma escassez de oferta no mundo,
Então, a gente tem uma demanda aquecida, favorecendo o aumento de preço. A gente exportou uma quantidade não muito maior do que o ano passado, mas pelo aumento de preço, a gente tem esse ganho que você comentou, de quase 40% de aumento nas exportações em relação a 2024. É um resultado, eu acho que dos principais produtos que a gente exporta, é o que tem um resultado mais exuberante, um resultado mais expressivo em termos de porcentagem de aumento. O café está indo muito bem esse ano, a carne, como você falou, mais 24%, né? E a gente tem o açúcar, pelos fatores internacionais, que teve uma queda. Então, a gente tem esse resultado global aí bastante positivo. Podia ser melhor até se o açúcar tivesse acompanhado, né, o mesmo desempenho do ano passado, mas aí é da dinâmica internacional. Outro ponto para a gente continuar detalhando aqui um pouco mais sobre esse desempenho do agro paulista é olhando especificamente para sucos e produtos florestais. Essa queda preocupa ou é um cenário pontual? Não, os sucos eles acompanharam praticamente todo ano aí com um resultado muito próximo do ano passado, né? A gente está praticamente empatado com o ano passado, e os produtos florestais também. Os produtos florestais foram um pouquinho afetados pelas exportações para os Estados Unidos, né? Nesse período aí desde agosto, mas devem retomar agora que nesse finalzinho de ano e provavelmente deve tracionar para o ano que vem. Então não nos preocupa, não. O que a gente espera é uma recuperação internacional, pensando em Brasil, né, nos preços de soja e do açúcar. E também aproveito para perguntar, olhando especificamente para o cenário do tarifaço, Carlos, porque a gente percebe que as exportações para os Estados Unidos despencaram, eu estou olhando na minha colinha aqui, até 54,9% em novembro. Eu queria entender quais setores, na sua avaliação, acabaram sentindo mais o impacto quando a gente olha especificamente para o agro paulista e também entender se, na sua avaliação, foi possível substituir o mercado dos Estados Unidos por outros mercados também. Os principais produtos que foram afetados, o suco de laranja ele não foi afetado pelo tarifaço, né? Estados Unidos é um dos principais destinos do nosso suco, Estados Unidos e a União Europeia, então não foi muito afetado. Mas o café foi bastante afetado, as carnes foram bastante afetadas, produtos florestais, esses acho que são os principais produtos que a gente pode destacar como que tiveram redução de exportação para os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil foi competente em buscar novos mercados. Então, a gente conseguiu, não na totalidade, mas esses produtos deixaram de ir para os Estados Unidos e a gente conseguiu destinar para outros mercados. Bastante para o México, para o Canadá, para a Argentina, alguma parte para a China. A Índia também passou a comprar um pouco mais do Brasil. Então, acaba sendo um resultado bom, porque a gente, quando os Estados Unidos volta a comprar, a gente conseguiu abrir alguns outros mercados que provavelmente a gente vai conseguir manter no próximo ano. Vocês já conseguiram normalizar a questão dos embarques? Já estão renegociando alguns contratos também quando a gente olha para esse cenário do tarifaço? Acho que sim, é um processo gradual, né? Isso sempre tem um período de ajuste. Também quando entrou o tarifaço, também a gente demorou um pouquinho para sentir os efeitos do início do tarifaço, como agora também na saída do tarifaço também tem que fazer os ajustes graduais, porque as encomendas, por exemplo, como a gente falou de café, o café está com uma demanda grande, então não tem um café disponível suficiente para responder a novas demandas imediatamente. Então isso vai se ajustando, mas eu acho que provavelmente nesse mês de dezembro essas coisas devem estar normalizadas já. Perfeito. Outro ponto também é olhando para a China, que a gente sabe é o nosso principal parceiro comercial, e olhando para o agro também paulista, segue como principal destino, inclusive representa 24%. Tem espaço para ampliar ainda mais essa participação sem ficar dependente da China? Como é que vocês estão enxergando? Olha, a China tem sido nos últimos anos o principal parceiro comercial de São Paulo, quando a gente olha para todos os produtos e no agro também. Sim. No agro, a gente tem a China como principal destino das nossas exportações, em segundo lugar, a União Europeia, em terceiro lugar, os Estados Unidos. Aí, depois desses três destinos, aí, com bastante distância, vem países asiáticos, principalmente, né, que vêm com compra de açúcar. Mas esse patamar da China já foi maior nos últimos anos, mas tem se mantido nessa faixa entre 20% e 30%. Para nós é importante, eu acho que a China compra bastante, é um parceiro muito importante, mas também é importante, por outro lado, que a gente diversifique nossos mercados, para que a gente não fique dependente. Então, eu acho que esse patamar está muito bom para nós, né? Se a China comprar mais, sempre é bem-vindo, né? A exportar mais, mas é ideal que a gente tenha uma diversificação de mercados. A gente tem exportado pouco para os nossos vizinhos aqui na América Latina, né? Quando a gente olha para os principais destinos do agro,
nossos vizinhos aqui começam lá para a 15ª, 16ª posição. Isso a gente espera conseguir exportar mais para esses vizinhos. Outro ponto para a gente continuar conversando aqui, Carlos, também, e olhando para o levantamento que vocês trazem, a gente falava agora há pouco, inclusive na abertura, que especificamente olhando para o cenário de exportação, o São Paulo fica aí em segundo lugar, só fica atrás do Mato Grosso especificamente, quase empatado, né? O que falta para vocês conseguirem fazer esse movimento de ultrapassar Mato Grosso? É uma disputa saudável, né, da gente competir aí com o Mato Grosso no primeiro lugar. O ano passado, como o açúcar teve um desempenho bastante positivo ano passado São Paulo terminou em primeiro lugar nesse ranking de estados exportadores do agro. Nesse ano, o Mato Grosso está com 17,3%, nós estamos com 17%, estamos muito próximos. Tem o mês de dezembro ainda aí, mas provavelmente a gente deve finalizar em segundo lugar, que é bastante relevante, né? A gente olha para o Brasil, São Paulo não é um estado em termos de territoriais tão grande, comparando com Mato Grosso, comparando com Goiás, com outros estados brasileiros. Então a gente ter esse resultado é bastante significativo, né? E a gente provavelmente vai ficar, né? Nos últimos anos a gente tem ficado segundo, primeiro, né? Assim, depende da valorização de alguns produtos, né? Quando a soja está melhor, eu acho que o Mato Grosso sobe um pouquinho, quando o açúcar está melhor, São Paulo sobe um pouquinho. Isso, como a gente falou, já faz parte dessa dinâmica de mercado internacional. E aí eu aproveito justamente para falar sobre isso, olhando para perspectivas para o ano de 2026. Eu sei que você costuma falar, inclusive, que depende de cada cadeia, né, o desempenho, essa expectativa para o outro ano, mas eu queria até entender quais são os setores que, na avaliação de vocês, têm um potencial de crescimento maior para o ano que vem. Em geral, a gente analisa o resultado passado, né? A gente olha os números que já foram exportados, mas quando a gente olha, a gente observa algumas tendências. Alguns produtos a gente vê que os preços estão subindo, outros produtos o preço está caindo, ou demanda internacional. A gente depende de fatores que não são internos nossos, nem do Estado de São Paulo, às vezes nem do Brasil, mas a gente espera uma recuperação aí da soja e do açúcar para o próximo ano, de preço. Em termos de demanda, a gente imagina uma demanda crescente de café e de suco de laranja ainda no ano que vem, e provavelmente de carnes também. A demanda por proteínas tem aumentado nos últimos anos, essa tendência deve ser mantida. Porque a gente conseguiu abrir alguns mercados, até pelo caso do tarifaço, Sim. e com os Estados Unidos voltando a comprar, a gente tem expectativa de manter esses mercados que a gente conseguiu abrir. Então, se a gente tiver mercadoria para entregar, provavelmente a gente deve ter uma exportação melhor em 2026. Muito bem, Carlos Nabil, diretor da APTA, obrigada mais uma vez pela conversa aqui e volte sempre no CNN Money, viu? Obrigado, estamos à disposição. Agora, no próximo mês de dezembro, a gente fecha o ano. Se a gente puder, a gente traz aqui para vocês o resultado do ano completo. Combinado, super importante para que a gente entenda um pouco mais sobre o setor agro, especialmente aqui em São Paulo. Bom trabalho por aí, boa semana.